mesmo aqui nessa palavra, nessa tarde. Acha aí junto comigo, hein? O livro de Atos dos Apóstolos, vamos estrear esse negócio aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo de número 1. Atos 3, verso 1. Quero ler uns versículos aqui e quero falar um pouquinho a respeito de um fato que aconteceu, de uma história, de um testemunho, irmão, só que é bastante misterioso esse assunto aqui. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1, diz assim: E Pedro e João subiram junto ao templo, era a hora da oração, a hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe ele era coxo, e o qual todos os dias eles colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola para os que ali entravam. E ele, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que ele desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: Olha para nós. E olhou então ele para eles, e esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés se endireitaram, firmaram. E saltando, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e dando louvores a Deus. Amém, os irmãos podem sentar. Eu fiz essa menção aqui nessa leitura nessa tarde, irmãos, junto com os irmãos. Eu gosto dessa palavra. Eu vou mostrar para vocês, irmãos, onde que está. Aqui tem um mistério dentro dessa palavra aqui. Então é o seguinte, vocês sabem já da história, talvez já pregaram aqui, já anunciaram, já viram vários pregadores pregando essa palavra. Só que querendo ou não, cada pessoa quando vai pregar tem uma linha dentro do Evangelho. E para mim, eu estou sempre procurando extrair de dentro da Bíblia Sagrada, dos assuntos, dos testemunhos, das curas. Eu estou sempre procurando extrair mais do que aquilo ali assim. Oh, tu viu, ele sarou, graças a Deus, vamos sarar também. Isso aí tudo você escuta. Só que eu gosto, irmãos, de mexer com a palavra para aparecer o outro lado. Pedro, presta atenção, Pedro e João, irmãos, vieram chegando na igreja, porque você aqui é igreja, e era colocado na porta da igreja, na porta do templo, um homem paralítico, irmãos, que dependia de uma liga de uma esmola. Hoje não é preciso muito, porque hoje se aposenta, não precisa ir lá para a porta do templo pedir esmola. Mas tem alguém que pede, muita gente pede. E eles traziam, colocavam ele perto da porta. Por quê? Colocavam na porta da igreja. Porque não tem lugar melhor, irmãos, do que para receber a migalha da esmola, irmãos, a não ser, irmão, na porta do templo. Porque a pessoa quando sai para vir para a igreja, por mais que ele saia de casa endemoniado, mas ele é obrigado a se quebrantar para entrar na igreja. Devendo uma situação daquela, é ali o lugar mais apropriado, irmãos, e adequado para você receber algum número ali, que era o que se faziam com esse homem. Pedro e João agora, irmãos, também chegavam, irmãos, entrando no templo. Presta bem atenção. Pedro e João chegando no culto, por isso estou vendo eles entrarem na igreja. Quando eles foram para entrar na igreja, o paralítico, irmãos, então estendeu a sua mão, que você sabe, né, toda pessoa que ele é assim, nós já tivemos irmãos aqui, o irmão Parecido Bento, né, ele parava, irmãos, lá no centro de Porto Alegre, centro de Canoas, e ele, pode cuidar todos eles, irmãos, enquanto cruzam, eles se estendem a mão. Eles querem uma oferta, querem uma ajudinha, uma esmola, né. E, irmãos, ele estendeu a mão para o Pedro e João, e se diz a palavra, esperando receber ali um 200 réis, esperando receber ali R$1, ou R$5, tá? Troquinho, né? E o Pedro e João, irmãos, para tristeza do paralítico, se esqueceram de levar dinheiro. Presta atenção, se esqueceram. É claro que naquela hora, saí sem nenhum de casa hoje. Daqui a pouco eles tinham, né? Mas não trouxe nem um troquinho para dar, para ajudar o coitado do aleijado. Mas tudo bem. Mas o Senhor, irmãos, Ele prepara as coisas, porque se eles, presta atenção, se eles tivessem dinheiro, não acontecia o prodígio. A cura não ia acontecer. Eles metiam a mão no bolso, como todos faziam, e pegavam o dinheiro e davam para eles. Mas o Senhor nos preparou. Pedro e João vêm agora sem nenhum. Chega na igreja, no templo, sem nenhum troquinho. E daí um olhou para o outro e falou assim, tem? Não, não tem. Com certeza, né? Tenho, temos sem nada. Pois é, agora estragou tudo, entendeu? E o que aconteceu? Aí diz ele assim, disse Pedro, irmãos, para o paralítico, e diz para ele assim, nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos,
nós vamos te alcançar. Só que antes disso, o Pedro disse uma palavra, que eu adoro essa palavra, irmão. E eu adoro escutar quando o mensageiro diz assim, não olha para mim, não olha para mim, não olha para o Senhor, não olha para mim. Quando eu escuto pessoas dizendo que não é para olhar para ele, eu acho que é pecado tais pessoas, irmãos, ocuparem um púlpito, irmãos, e ocuparem um lugar sagrado para pregar a palavra. Pessoa, irmãos, que diz isso, que, irmãos, que não pode olhar para ele, é bom que não ocupe nem altar. Como assim? Pode cuidar, todos os pregadores, se já não passou aqui, vai passar. Mas, irmão, não olha para mim, não olha para mim, não olha para mim. E eu descobri o porquê que ele não quer que olhe. Porque Deus não está naquela vida. Estão entendendo? Agora, então, Pedro e João falou assim, olha para nós. O que o paralítico fez? O paralítico estende a mão, pedindo. Os homens não tinham. Ele disse assim, olha para nós. Quando o paralítico olhou para ele, está entendendo, irmão? Quer dizer, mandou olhar. Mandou, irmãos, isso que é a coisa mais gostosa que tem. Mandou olhar. E quando, com certeza, o paralítico olhou para ele, não, estou vendo vocês, mas olha para nós. Mas com certeza, irmãos, quando olhou para Pedro e para João, ele sentiu uma esperança, ele sentiu algo mais do que simplesmente um trocadinho. Ele falou, e daí ele disse assim, não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, que é Jesus em nossa vida, isso nós alcancemos. Me dá a tua mão. E o homem alcançou a mão. E diz a palavra que o Pedro pegou ele pela mão. E disse assim, levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Estão entendendo? Só que tem um detalhe, irmão. A maior parte das vezes hoje, e olhando de um lado, eu me escandalizo quando eu vejo alguém dizendo que não é para olhar para ele. Só que olhando do outro lado, não deixa de ter uma pontinha de verdade a conversa dele. Porque se olhar para ele, só vai ver fiasco, né? Por exemplo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, irmãos, eles eram discípulos de Jesus. Aí pessoa que condena, né, tem pessoas, eu já vi pregador, irmãos, condenando o apóstolo Pedro. Aí eu fico dizendo assim, tadinho de nós, gente, ó, se nós fosse igual a Pedro. Tadinho de nós se nós fosse igual a João. Eu já escutei, irmãos, pessoas condenando Pedro, condenando João, condenando, irmãos, os discípulos, profetas passados, condenando, porque alguma coisa ele achou que não era que nem era para ser, então eles condenam hoje. Acham jeito de condenar os homens que viveram há 4 mil anos atrás, 3 mil anos atrás. Irmãos, então que bom, irmãos, que nós possamos dizer isso para o necessitado, que as pessoas possam ver alguma coisa na nossa vida. Irmãos, e quando esse paralítico olhou para eles, você sabe o que eles viram? Sabe o que ele viu? Esse homem viu? Esse homem teve o privilégio de ver Deus na vida de Pedro e de João. Deus. Presta atenção, gente. Ele viu Deus na vida deles. Como assim? Se você não sabia, nós, irmãos, que temos no Evangelho, se eu chamo nós para o Evangelho, nós somos representantes de Deus. Aonde que você anda, anda um ser humano, por exemplo, anda o Vitor ali, mas na vida do Vitor, anda Deus. Na vida tua, anda Deus. Só que daí é que está o problema. Só que de acordo conforme as obras, aí fica aquela pergunta assim, será que essas obras que estão saindo da vida dele ali é de Deus? Será que é Deus que faz aquilo ali? Será que é Deus que é bagaceiro e crítico? Será que é Deus que é mentiroso assim? Será que é Deus que é exaltado assim? Então fica, vai naquela pergunta, estou entendendo, irmão? Mas uma coisa eu também aprendi dentro do Evangelho, que nunca é tarde, irmãos, nunca é tarde para nós, irmãos, enquadrar no projeto de Deus. Só que tem uma observação, nunca é tarde, desde que seja hoje. Nunca é tarde para você fazer um começo na vida, nunca é tarde para nós se consertar nessa vida, desde que seja hoje. Entenderam? Nunca é tarde, desde que seja hoje. Aí as pessoas dizem assim, mas não tem nada a ver porque eu sou pecador. É claro, todos nós somos pecadores, mas eu descobri e afirmo para vocês. E uma das coisas que eu cuido muito dentro do Evangelho, e não adianta, irmão, porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus falou, irmão, ele disse assim, aquilo que há em abundância dentro de você, da minha pessoa, é aquilo que fala a minha boca, e aquilo é as minhas atitudes, aquilo é o meu olhar, a minha maneira de me portar, é porque está bastante aqui dentro. Aqui. O depósito está aqui e as ações eu pratico. Entendeu? Então tudo aqui. Mas quando nós, irmãos, que agora hoje temos no Evangelho, quando a gente não conhecia o Evangelho, a gente aprontava todos, porque o coração da gente, irmãos, estava cheio de maldade. Então a gente fazia tudo que era coisa errada. Agora hoje, o Senhor está na nossa vida, então hoje começa a exalar, sair da minha e da tua vida
as coisas de Deus, aquela vontade de evangelizar, aquela vontade de pregar, vontade de obedecer. E uma das coisas maravilhosas que eu aprendi dentro do Evangelho, irmãos, que eu cito seguido, é a respeito, irmãos, as pessoas dizem, mas qual que é o mandamento verdadeiro para agradar a Deus? Olha, pela palavra de Deus, eu descobri, irmãos, que um dos principais mandamentos é se apartar da corrupção do mundo. E o outro, irmãos, o mandamento que é o primeiro, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E, irmãos, só que inserido dentro da palavra amor, tem o tal de perdão, que está dentro da oração do Pai Nosso. Que nós, crentes, não podemos orar muito o Pai Nosso. O pessoal católico ora o Pai Nosso, porque eles oram, porque eles são acostumados. E sabe de cor e sabe de cor. Então eles começam o Pai Nosso, está no de casa. Tudo bem. Irmãos, mas que bom que a gente pudesse rezar ou orar o Pai Nosso. E se enquadrar dentro do Pai Nosso. Como assim? Claro, porque se eu conseguir me enquadrar dentro da oração do Pai Nosso, eu estou bem, estou frouxo. Porque lá dentro da oração do Pai Nosso diz assim que, Pai, diz assim, dá o nosso pão de cada dia, não deixe cair em tentação, livra-nos do mal. E daí diz assim, perdoa nossas dívidas, assim como nós costumamos perdoar os outros. Quando fala dívida, não é dinheiro, não é isso aí, não. Dívida que a palavra fala, irmãos, não é que você comprou e agora, ele perdoa minha dívida, não é essa dívida aí, não. Entendeu, irmão? É a dívida por exemplo assim, irmão, do agravo. Quando eu fizer uma maldade para alguém, irmãos, eu adquiri para mim uma dívida. Por exemplo, quando eu me descontrolo com alguém, por exemplo, que eu prejudico, que eu provoco alguém, eu arrumei uma dívida para com aquela pessoa. Está entendendo? Que é a dívida, irmãos, não deixa mais, não é nada mais, nada menos do que uma falta de perdão. Aí agora nós no Evangelho, quando a gente não era do Evangelho, tanto fazia. Faz ter ódio, gostar ou não gostar, é a mesma coisa, não tem nada a ver, entendeu? Viva a minha vida, que nem os outros. Mas quando a gente entra no Evangelho, a gente sabe que um dos pontos essenciais é aprender a perdoar. Só que uma coisa eu aprendi de Deus, irmãos, que a pessoa, irmãos, ele não perdoa porque ele quer, ele perdoa porque Deus colocou aquela dádiva, aquele dom maravilhoso na vida dele. E lá está dizendo na oração do Pai Nosso. Pode pegar a tua Bíblia, pode ler, está na Bíblia Católica, está na Bíblia Evangélica, capítulo 6 do livro de Mateus, no versículo 13, 14 e 15, lá está o encerramento da oração do Pai Nosso. E lá dentro, então diz assim, o Senhor Jesus Cristo falou assim, porque se vós perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as suas ofensas. Mas daí diz mais, no versículo 14, lá diz, 6 e 14 de Mateus, mas se vocês não perdoarem os homens as suas ofensas, o vosso Pai também não vai perdoar os errinhos de vocês. Então a gente coloca, a gente impõe uma condição. Aí é muito simples. Aí você diz, mas pastor, eu não consigo te perdoar. Então saiba que Deus também não te perdoou ainda. Como assim? Não perdoou ainda. Presta atenção. Quando a pessoa não é evangélica, que ele vem de lá do mundo, aí ele vem do jeito que está. Aí o Senhor apaga todos os pecados. E a partir do momento que entra no Evangelho, daí a pessoa, primeiro nós temos que perdoar, para depois receber o perdão. Esta é a causa da fraqueza, esta é a causa do desânimo, porque a gente não perdoa, e daí não perdoa, a gente vai perdendo a força, perdendo a força, perdendo a força, perdendo a força, porque a falta de perdão está muito grande dentro da gente, irmão. Entendeu, irmão? Então, irmãozinho, é uma coisa, é difícil? Não é que seja difícil. Irmãos, uma determinada ocasião eu comecei a pensar, mas como assim? Que tipo eu vou perdoar? Aí o Senhor me clareou assim, não, é o seguinte, isso aqui é uma dádiva que eu dou para você, eu te dei para tu, entendeu? E você vai exercitar, presta atenção, ou não. Então, por exemplo assim, aprender a perdoar. Quer dizer, aquele negócio não guarda ódio, não guarda rancor, entendeu? Irmãos, por quê? Se não aprender a perdoar dentro do Evangelho, olha, melhor seria que não tivesse o Evangelho. Porque eu descobri curto e certo, quem não perdoa não merece perdão. Como assim? Quem não perdoa o seu semelhante não merece perdão de Deus. Estão entendendo? Aí diz assim, não, pastor, eu perdoei ela, eu não vou mais matar ela, pastor, eu não vou mais matar ele, não vou mais matar ele. Eu estou com um pouquinho de raiva assim, mas não vou mais matar, entendeu? Estou com um pouco de ódio, eu não vou matar mais ele, entendeu? Não vou fazer nenhuma maldade. Mas só lá no fundo mesmo assim, eu quero o seguinte, hoje é assim, eu quero o seguinte, desde que ela não se atravesse mais no meu caminho, desde que ele não me provoque mais, está tudo certo, tudo certinho. O nome disso aí chama-se colocar um pano em cima de um negócio, irmão, e isso aí para Deus não vale nada, porque Deus conhece o profundo do nosso coração. Deus sabe se eu perdoei ou eu não perdoei.
E a palavra chega a dizer assim: assim como Deus vos perdoou, em Cristo perdoai vós uns aos outros. E quem perdoa, gente, esquece. Por exemplo assim, está perdoado, mas de vez em quando fica assim: esse desgraçado já me perguntou uma vez, é sinal que não perdoa. Já pensou se o Senhor Deus dissesse assim, eu digo assim: Senhor, me perdoa, Senhor. E o Senhor diz para mim assim: ih, Vitor, já me aprontou ontem, agora hoje de novo. E o Senhor não diz, irmão. Quando a gente pede perdão de coração, irmão, o Senhor nos perdoa, mas com essa condição: desde que, presta atenção, primeiro, eu, o Vitor, perdoe aquele que me ofende. Aí pode orar, Deus, pode orar que está tudo certo. E esta é uma das causas que a maior parte das pessoas ora, não sabe por que não cresce, não se envolve, irmãos, e cada passo está meio muspe, jururu. Sabe por quê? É porque a falta de perdão. Porque aonde que não existe perdão, prevalece, irmãos, a parte negativa. Está entendendo? Aí nós perdemos a força. Porque eu descobri, irmãos, que se o Senhor não nos perdoar, não temos acesso lá em cima. Aí as pessoas dizem para mim assim: ah, mas pastor, eu não vou no baile, eu não bebo, eu não faço grandes coisas, gente. Tem muita gente, irmãos, que não vai no baile, não vai na festa aí, irmãos, e daqui a pouco, irmãos, está mais perto de Deus do que muitas pessoas do Evangelho. Como assim? Claro, que eu descobri também, irmãos, que tem pessoas que não estão no Evangelho, mas o coração dele, irmãos, é mais quebrantado do que o coração de muitas pessoas que dizem: olha, Deus é aqui. Está assim hoje. É real, não adianta. Porque como Jesus pregava no dia que estava na terra, vocês acham que Jesus pregava, por exemplo, assim: ah, Jesus estava pregando só para o povo pagão? Não. Os maiores combates de Jesus dentro do Evangelho, aquela vez que ele pregava, sabe quem que era? Era para aquele povo que guardava a lei do Moisés. Ele dizia assim: não, nós somos descendentes de Abraão, de Moisés, guardamos a lei, nós queremos, se der um jeito nós não temos, mas que nós guardemos a lei. Ah, guardamos. Não, se atravessou na nossa, vai mata mesmo. Mas que nós guardamos a lei de Moisés, vai. Era assim. Aí Jesus tinha um combate com eles e falava e explicava: calma, agora é o tempo da misericórdia, é o tempo do perdão, eu estou tendo misericórdia de vocês, eu vim para salvar, eu vim para libertar, e assim como eu estou tendo misericórdia de vocês, tenham vocês também piedade do seu próprio, do seu irmão, do seu semelhante. Amém? Então guarda essa palavra no seu coração. E agora essa palavra então que, irmãos, o homem olhou para o Pedro e viu o quê? Viu Deus na vida de Pedro. Aí muitas e muitas vezes, por exemplo, assim, claro, a gente não pode dizer, ou senão a gente já diz assim: vem para o Evangelho, aceita Jesus, aí a gente já faz assim: desde que você não olhe para mim, não fica me secando muito aí não. Olha para Deus, olha para Deus. Olha para Deus aí, porque se for olhar para as pessoas, a maior parte se escandaliza. Para ser crente igual a ela, para ser crente igual a ele, né? Para ir na igreja para fazer isso, as pessoas ficam assim: não tem graça nenhuma, entendeu? E pode cuidar, aqui Deus tem misericórdia. Então veja bem, esse é o exemplo da palavra. E eu fico pensando assim, eu gosto, quando eu cito essa palavra aqui, eu gosto de citar, irmãos, porque o Pedro, Deus estava tanto na vida dele, ele era humano, gente, igual a nós, estava tanto na vida dele que até a sombra do abençoado tinha unção. Até a sombra dele, né? Cada vez que eu passo nessa passagem aqui, eu não consigo deixar de mencionar assim. O apóstolo Paulo também tinha essa mesma graça, a mesma unção, de maneira tal que quando tinha uma pessoa doente lá em tal lugar, eles pegavam a roupa de Paulo e levavam lá e colocavam sobre o doente, e o doente levantava da cama. A sombra de Pedro curou o doente. Porque quando a gente, irmãos, deixa Deus entrar na vida da gente, e a gente serve a Deus de verdade, tudo aquilo que está em nossa vida passa a ser consagrado de maneira tal que passa a ser um instrumento, irmãos, em benefício das demais pessoas. Entendeu? Irmão, tudo é puro e tudo é santo em nossa vida. Ao ponto tal, mesmo que seja, irmãos, um cadáver, até um cadáver tem unção. Ah, não, mas morreu, fedeu, pastor. Não. A palavra de Deus diz, irmãos, que o irmão Eliseu, morreu, sepultaram ele, e passou muito tempo, você sabe que daí termina o corpo, fica só a ossada, e de repente morreu uma outra criatura lá, e foram lá e abriram a sepultura e deram em cima da ossada do mano Eliseu. Aí chegaram lá, já tem essa alçada mesmo aqui, trouxeram o defunto. Quando o defunto bateu lá em cima dos ossos de Eliseu, o defunto ressuscitou. O defunto ressuscitou quando bateu em cima dos ossos de Eliseu. Então quer dizer, mesmo depois de morto, a ossada do Eliseu tinha unção.
Por quê? Porque Deus estava na vida dele. Então por isso que nós temos que cuidar, temos que se conservar, porque nós somos o templo de Deus e nós temos que zelar, cuidar para não destruir. Porque o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 6 de 1 Coríntios, ele falou assim: vocês já sabiam que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo de Deus, e o que habita em vocês é santo? E se vocês destruírem esse templo, Deus vai destruir vocês também? Então temos que cautelar com esse negócio. E às vezes nós destrói bem fácil, né? Destrói com a mentira, com o engano, com fofoca, com falsidade. Tudo que nós fizermos de errado, irmãos, que entristece a Deus, nós estamos destruindo esse templo que é a nossa vida. Eu sei que os irmãos guardam a palavra, mas guarde bem isso aqui. Aí eu até digo, de vez em quando eu digo assim: bom, se a roupa de Paulo curava, a sombra de Pedro curava, eu fico pensando assim, eu não queria, irmãos, tombar nessa vida sem que, irmãos, que o meu casaco, a minha roupa, irmãos, curasse alguém. Eu não queria. Até hoje eu não pude ver ainda. Mas eu estou. Vai acontecer, né? Vai acontecer. Eu fico assim. Aí eu fico assim, bah, a roupa de Paulo curava. E a minha cura? Hã? Não sei, né? Porque tudo está, irmãos, em nós se manter de uma maneira tal, guardar a palavra, ser vigilante, orar, vigiar e orar, para que a graça de Deus não se afaste e na hora que for preciso se manifeste a glória de Deus na minha e na tua vida. Amém? Guarde bem. Então veja bem agora. Olha para nós. Então, quando você escutar um pregador, ou você disse isso, retira essa palavra de Senhor. A partir de hoje, eu quero que as pessoas possam olhar para mim e verem o Senhor em mim. É simples, entendeu? Ao ponto assim como Pedro disse assim: não temos prata nem ouro, mas olha para nós. E o homem olhou e viu coisa boa, que se não tivesse visto coisa boa, ele viu coisa tão boa que sarou de uma paralisia de vários anos, que estava, irmãos, atrofiado, sentado no chão, entendeu? Veja bem, então ele viu coisa muito boa, porque para poder receber uma bênção daquela, veja o tamanho da fé do camarada. E ele olhou para o Pedro e para o João, entendeu? Então ele viu uma coisa extra neles. Ele não viu só Pedro e João, ele viu mais. Como assim? Irmãos, tem uma passagem do capítulo 5 do livro desse mesmo livro aqui de Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira, irmãos, vieram com mentira para Pedro. O Pedro não falou assim: vocês estão mentindo aqui para o homem de Deus, para o servo do Senhor, para o apóstolo, para o pastor, para o evangelista, vocês estão mentindo. Ele falou assim: você não mentiu para o homem, mas mentiu para o Espírito de Deus. E sabe o que aconteceu? O Ananias caiu morto no chão. Pode ler o capítulo 5 da Apóstolo. Caiu durinho no chão. Aí dali a pouco, passou um tempo, umas horas, chegou a esposa dele, né? Chegou ela, do Ananias, chegou, irmãos, e confirmou a mesma mentira. E o Pedro repetiu a mesma conversa: por que deixaste o Satanás encher o seu coração? Diz: ali fora está o seu marido sepultado, é onde você vai também. E a mulher, pô, caiu morta. Mas pastor, isso aí é para antigamente. Não, senhor, isso aqui aconteceu na igreja dos discípulos, a igreja que Jesus deixou na face da terra. Hoje não acontece mais, sabe por quê, irmão? Porque o negócio está complicado, está muito carunchado o negócio. Está muito carunchado. É aquela história: olhe para Jesus. Não dá bola. Não dá bola porque eu faço. Olha para Deus. Olha para Deus. Sai. Desgruda. Hoje é assim. A maior parte, homens e mulheres. Não, tem que olhar para o Senhor. Não dá bola. Por quê? Porque a gente está sempre aprontando. Daí é claro, se o outro olhar, vai começar a pensar também. Então a gente tem que ter. Olha para o Senhor. Olha para lá. Não olha para mim. Sai de mim. Né? E era para ser assim: olha para mim e veja, eu sou humano, mas eu pelei para parar em pé na presença de Deus. Pedro aqui deu o exemplo. Guarde com vocês essa passagem. Claro que vocês vão ver outros pregando, já viram, pregam diferente, vão falar só que levantou e curou, é maravilhoso. Mas ele disse: olha para nós. O homem olhou e viu uma coisa, irmãos, que muito grande. Que quando deu ele viu algo tremendo, irmãos, que ele da mão, pegou ele pela mão e mandou ele levantar. E o homem saltou, pulando, e era paralítico, saltou são. Entendeu? Então que esse negócio e esta graça que estava na vida de Pedro possa estar na minha e na tua vida. Vem a gente colocar em pé. Vamos orar a Deus, entregar tudo na mão do Senhor.